Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é mais um episódio do Café com Lingerie. E hoje nós vamos falar sobre os 5 principais obstáculos que te impedem de costurar um sutiã com qualidade. E antes de começar, eu quero te convidar para o canal de Telegram Dicas da Selma, onde eu posto dicas em áudio ou em vídeo. E ao entrar lá, você ganha o molde de um conjunto de short doll. Entra, pega seu molde e continua com a gente. E vamos para o tema. O primeiro tópico aqui é não começar fazendo perfeitamente logo no primeiro. Então, para você fazer um sutiã com qualidade, você não deve assim se afobar, achar que o primeiro sutiã seu vai sair com qualidade, Porque será um milagre muito grande, Você conseguir fazer o seu primeiro sutiã com qualidade. Às vezes você começa querendo fazer uma peça perfeita. Claro, você está certa, Tudo que a gente vai fazer, a gente quer perfeição. E desde o primeiro, obviamente, mas você não deve se sacrificar, achar que você deve fazer o primeiro perfeito, porque isso não vai acontecer. Não aconteceu comigo, não acontece com a maioria das costureiras, ou seja, com quase nenhuma das costureiras, costureiros. Então, você não precisa achar que o seu primeiro sutiã vai sair perfeito, que não vai. Então, a qualidade, a perfeição vai vir com o tempo de aprendizado, com o tempo de confecção, com a repetição. Então, não se preocupa que você vai chegar à perfeição sim, mas vai ser com o tempo. E assim, dificuldade de costura, Claro que você vai ter, Obviamente, se ele não vai sair perfeito é porque você teve dificuldade em alguma coisa, em algum detalhe, algum item. Então, você não deve se preocupar com isso também, que as dificuldades vão vir, que seja em uma coisa ou em outra, numa costura, em outra. Vai sim, algumas pessoas têm dificuldade em colocar o viés elástico, A maioria delas na junção ali, onde pega o bojo, o taquara, onde junta ali o bojo, o taquara e a renda ou a microfibra ou qualquer tecido que você esteja usando, o tule que seja, Então a lycra, ali é a parte onde mais pega essa junção entre o bojo, o taquara e o tecido que você está usando. Então esta é a parte que eu tive dificuldade, a maioria das costureiras, a maioria das minhas alunas dizem que a dificuldade delas foram aí, mas não significa que a sua dificuldade vai ser aí. Por quê? Porque de muita gente não é, Porque para mim foi, para muita gente é, mas para você talvez não seja. Então não se preocupa, Não fica focada que eu te falei que essa parte é difícil, não, porque é difícil para algumas, mas para outras não. Ou seja, essa eu digo que é a dificuldade assim da maioria, mas não são todas que têm dificuldade nessa parte. Eu tenho vídeo no canal, ensinando passar o viés elástico, principalmente nessa junção aí, que vai facilitar a vida de vocês, Vai ajudar, com certeza. E também na cobertura do bojo, Na cobertura do bojo eu tive também um pouco de dificuldade aí. Não foi tanta, assim, eu acho que eu superei ela mais rápido do que a parte do viés elástico, mas cobrir bojo para mim é como fazer pão de queijo, assim, que eu fazia um e o outro ficava bom, outro ruim, um bom, outro ruim, E no pão de queijo eu desisti porque eu não gostava muito de fazer, mas no bojo eu persisti. Então, tipo assim, às vezes eu cobria um bojo e o outro cobria um bojo bem e o outro ficava ruim, Às vezes eu pensava, agora eu já dou conta, de repente o bojo emborcava, Até que eu descobri o que estava acontecendo. A gente precisa não esticar tanto o tecido. Se a gente cobre o bojo com tecido que não estica, é mais difícil para iniciante, porque depois que a gente aprende, nada é difícil, Mas para iniciante é mais difícil cobrir um bojo com um tecido que não estica, porque ele vai arcar com facilidade, porque ela vai puxar o tecido, vai dobrar o bojo, Então também digo para você que essa dificuldade não é de todas, Eu tive essa dificuldade no início, mas quando eu entendi que eu não podia puxar tanto o tecido, eu errava às vezes só querendo, porque eu acredito que isso também deve acontecer com você. Por que querendo? Porque tá vendo que não tem como puxar aquele tecido que você cortou e ficou pequeno, mesmo assim você insiste em puxar, na certeza, ou seja, você não tem essa certeza, eu que tenho, estou te dizendo,
que ele vai emborcar. Você acha que não, que depois ele vai esticar. Outro exemplo que eu cito aqui é como encapar livro, né? Quando eu não sabia encapar um livro, eu encapava ele, depois colocava um peso em cima para abrir, para esticar o plástico. No plástico, às vezes até funcionava um pouco, né? Se não tivesse tão dobrado a capa do livro. Mas a gente tem que saber que o tecido, ele é como a capa do livro ali, você tem que cortar ele na medida um pouquinho maior para poder fazer aquela vira. Se você não cortar maior para fazer a virinha ali de dobrar, colocar para o lado, virar para costurar do lado direito, com certeza vai ficar dobrando. E eu digo mais, no bojo não é igual o livro. O livro estica, o plástico ele vai até esticar se você colocar no sol, mas o tecido não vai acontecer isso. Se você cobrir um bojo, ele dobrou, acabou. Tira a cobertura e cobre de novo ou joga aquele bojo fora porque ele não vai servir. Quanto mais velho ficar, mais arcado ele vai ficar. Não espera que esse tecido novo que você está cobrindo o bojo vai derreter ali, né? Vai ceder para que caiba o bojo lá dentro, que não vai acontecer. Então, uma vez o bojo arcado, não presta mais. Ou tira a cobertura dele e coloca outra, né? Então, passar via estaquara, algumas pessoas têm dificuldade. Essa eu digo que eu não tive dificuldade, mas ele não ficava com perfeição. Não ficava com perfeição no início, porque eu costurava, como eu não tinha pespontadeira, assim como eu ensino no curso Viver de Lingerie, para quem não tem a pespontadeira, passar na máquina reta. Então, tem como costurar estaquara na máquina reta, sim. Com perfeição, sim. Não é o primeiro, é claro, né? Claro que depois que você fizer vários, você chega a essa perfeição. A não ser que você já é acostumada com costura plana, costura reta, sim, você vai ter essa facilidade. Eu, como não era, não tinha. Então, assim, você vai fazer uma costura reta na beiradinha do taquara e na outra beiradinha. Se você juntar essas duas costuras, o aro não vai passar mesmo. Eu já fiz isso demais, né? Às vezes eu passava uma costura certinha, a outra eu dava uma entortada e na hora de passar o aro tinha que descosturar o taquara porque o aro não entrava dentro. Então, essa é uma dificuldade, assim, essa eu acredito que é da minoria, porque foram poucas alunas que me disseram que estavam com dificuldade nessa parte, mas teve sim, né, algumas que estavam com dificuldade nessa parte. Então, essa eu acredito que é a mais simples de todas, é só você treinar, é a mais simples de todas. É só você treinar, passar essa costura reta e você vai conseguir contornar em volta do taquara essa costura reta e não vai ter problema, né? E entre outras também. Você pode ter dificuldade em outras coisas, mas, né, no sutiã, no acabamento, em colocar a alça do sutiã, você pode sim ter dificuldade em fazer aquele acabamento perfeito, porque esses acabamentos no início também a gente não consegue fazer com perfeição. A perfeição vem com o tempo, então assim, não precisa ficar preocupado. Ter moldes que não te ajudam também e materiais, né? Você ter materiais que não é de qualidade, que material é esse? Tem material que muita gente compra que nem é de lingerie, quer confeccionar lingerie com ele, né? Então, cuidado com esse material. Um deles, o principal deles, é o fio, né? Costurar com fio de overlock comum. Não é comum, né, confeccionar lingerie, ou seja, muita gente confecciona ainda, confecciona lingerie com fio de overlock comum, não é esse que a gente usa. Na confecção de lingerie, moda praia, moda fitness, né, cueca, a gente usa uma linha, né, um fio, quer dizer, um fio que estica. Então, o fio estica, você precisa usar esse fio de elanca ou poliamida, que ele vai esticar um pouquinho, né, ou seja, até muito, né, ele vai esticar juntamente com o tecido da sua peça de lingerie. Então, usar o fio de overlock comum é errado, usar a linha 100% algodão na confecção de lingerie é errado, a linha reta a gente usa 100% poliéster e outras coisas mais. Então, assim, procura usar o material certo e os moldes bons também, né? Muita gente começa confeccionando e desiste. Por que desiste? Porque começa fazendo errado, compra o material errado, usa moldes ruins e depois acha que não é capaz de confeccionar lingerie. Como assim, né? Muita gente acha que não é capaz por usar o material errado e moldes ruins, né? Fica pegando um monte de moldes gratuito ao invés de investir em comprar, né? Porque, assim, claro que há pessoas e pessoas que às vezes estão passando por muita dificuldade
né? Tudo bem, mas se você tem o mínimo de condição de comprar moldes bons, por que que fica só pegando moldes que está desperdiçando o seu material suado e também fazendo com que você se ache incapaz de fazer peças perfeitas, né? Então, ter moldes bons é muito importante, né, para você. Então, esse é um erro, confeccionar com material usado e com moldes ruins, né? E também querer fazer vários modelos diferentes e não ficar focada em um só modelo por vez. Também é errado, porque você precisa focar em um modelo até aprender, né? Eu sei que muita gente é empolgada assim como eu, né? Querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo fazer um monte de peça ao mesmo tempo e de repente não chega à perfeição. Mas na confecção de lingerie eu te digo assim que eu tive essa moderação, né? Eu fui moderada, comecei nas peças mais simples, nas peças mais básicas, né? Até chegar à perfeição, né? Então eu digo para você fazer o mesmo. Então começa fazendo as peças mais simples, mais básicas, faz uma até aprender e vai passando de outra para outra, assim sucessivamente, até você se profissionalizar naquela peça, para que assim suas peças saiam com perfeição, né? E você não cometa esse erro, né? E não para pelo caminho aí achando que você não é uma costureira boa, que a costureira boa é aquela que faz com perfeição. E para ela fazer com perfeição, ela não pode fazer correndo, ela tem que atingir o seu tempo, ela tem que usar o seu tempo, não querer correr para terminar logo. Não, precisa se aprender um modelo, depois outro, assim você se profissionaliza em todos aqueles modelos, né? Se você pega e tenta fazer um modelo por vez e faz aquele monte de modelo, quando você voltar lá no primeiro modelo, você já não lembra mais como foi feito e vai continuar como se fosse a sua primeira peça. Então, para começar, é importante que você comece fazendo peças mais simples, peças mais básicas, né? Sutiã básico, todo na renda, ele é super simples de fazer. Então, o sutiã básico todo na renda, ou todo na microfibra, ou com microfibra e renda. Então, assim, são peças simples, fáceis de fazer, né? Que você com certeza vai conseguir fazer, vai conseguir deixar qualidade, não digo na primeira, mas logo nas primeiras peças. Então é importante você começar pelas peças mais básicas, pelo sutiã básico. Se é com bojo ou sem bojo, é da sua preferência, né? Esse é um sutiã básico com bojo, né? E esse é um sutiã, ele não digo que ele é um sutiã básico, porque assim, tudo que está usando demais, se a gente diz que é básico, parece que é até estranho, né? Então esse sutiã está usando muito e ele é um sutiã simples de fazer. Assim, o mesmo grau de dificuldade de fazer esse sutiã é esse também. Então, quer dizer, o grau de dificuldade de fazer esse sutiã é mínimo e desse aqui também é mínimo, né? Desde que você tenha uma aula passo a passo, um bom molde para te ensinar a fazer, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazê-los. Então, quanto a esses modelos que eu te mostrei, você precisa conhecer quem são suas clientes, né? Se elas gostam com bojo ou sem bojo. Se a maioria, né, das suas futuras clientes ou das suas clientes preferir sem bojo, você vai fazer sem bojo. E se for com bojo, vai fazer com bojo, porque o seu foco é vender e não fazer. Ou não sei, né? O meu é. Né? Então, se o seu foco é vender, então você precisa saber o qual vende mais para que você possa investir no que vende mais. Uma coisa a mais as máquinas, né? Para você confeccionar um sutiã com qualidade, você consegue confeccionar usando apenas a máquina reta e zigue-zague? Sim, né? Mas eu digo para você que se você tem no mínimo 3 máquinas, você vai conseguir fazer com mais rapidez, né? Com qualidades diferentes. Não digo que é com mais qualidade, te digo que é com qualidades diferentes de que você iria fazer usando apenas uma máquina. Nem contando o tempo, né? O tempo é bem mais rápido, com certeza, né? E bem melhor de fazer. Se a gente trabalha ali com pelo menos 3 máquinas, a gente vai conseguir, claro, fazer bem mais rápido e com qualidade diferente de fazer em uma só máquina. Então, é isso, né? Você não ter pressa para fazer rápido, né? Você não ter pressa para poder terminar logo, faça no seu tempo, para que assim você aprenda a fazer primeiro, para depois você fazer muitas peças em um só dia. Quanto ao tempo, você não precisa ficar tão preocupada assim em fazer tão rápido como você vê as outras pessoas dizendo que fazem.
né? Assim, quando eu comecei, eu não me preocupei com isso. Quando eu consegui fazer um sutiã perfeito em um dia, eu senti assim, né? Muito bem. Eu falei, nossa, consegui fazer um. Quando eu consegui fazer 2 sutiãs em um só dia, eu achei que era uma vitória, né? E hoje eu vejo que fazer 2 sutiãs no dia é muito pouco, mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque na medida que você for aprendendo, fazendo e fazendo, você vai ver que você vai fazer cada dia mais rápido, né? Cada dia com mais perfeição e mais rápido. Então é isso, foca primeiro na perfeição para que você aprenda, faça com perfeição. Depois que você estiver fazendo peças perfeitas, aí sim você vai focar no tempo, você vai ver que também não precisa se preocupar que isso vai acontecer. Isso vai acontecer de uma forma que você não vai nem perceber. Esse tempo vai reduzindo de uma forma que você não vai nem perceber, se você estiver focado em trabalhar o dia inteiro, ou seja, trabalhar as suas horas, né, trabalhadas do dia. Se você colocou ali, vou fazer 6 horas por dia, você vai ver que vai trabalhar cada dia, que cada 6 horas trabalhadas sua vai render mais com o passar do tempo, porque na primeira 6 horas talvez você não consiga fazer nenhum sutiã inteiro, já nas próximas 6 horas, não sei se é segunda, terceira, quarta ou quinta, você vai conseguir fazer um, depois você vai conseguir fazer 2 e assim sucessivamente, e você vai conseguir fazer muitas peças de sutiã num dia, mas, né, com a sua limitação. Tem pessoas que conseguem fazer vários, né? Tem pessoas que conseguem fazer 10, 5, 8, 20, então depende, né? E você não precisa se preocupar com isso, que você vai fazer a quantidade que você conseguir fazer. Mas não se preocupa que cada dia que passar você vai conseguir fazer mais rápido ainda. Foca na perfeição, que o mais importante é fazer peças perfeitas. Espero então que você tenha gostado, né, deste Café com Lingerie. Espero que você tenha aprendido. E se você gostou, comenta aqui abaixo, deixa o seu comentário. Não deixe de compartilhar este vídeo com quem você gosta, com as suas amigas e amigos. E não deixe de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. E como eu falei lá no início sobre fazer peças com moldes de qualidade, se você estiver precisando de moldes de qualidade, nós temos o Moldes Club. Você encontra aqui no primeiro comentário afixado, você vai encontrar a nossa página do Moldes Club para você entrar, conhecer tudo sobre ele e também se inscrever caso você queira. E não deixe de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Ative o sininho para não perder as novas notificações. Deixe o seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.